Ela fazia sacrifício, ela era quase mãe de santo, é isso? Sim, senhor, pastor. Era conhecido como mãe o quê? Mãe Obá. Mãe Obá. Olha só, essa foto ali era o espírito que vocês viviam. Você, morador de rua, quantos anos? 26 anos. 26 anos ali naquela situação de rua. Sim, senhor. A senhora era conhecida como mãe o quê? Mãe Obá. Mãe Obá. Servia as entidades. Sim, senhor. Já tinha na sua vida o altar de Baal. Já existiu o altar de Baal desde o ventre da minha mãe. Esse espírito que estava na senhora, porque a senhora tinha um espírito. O que a senhora ganhava servindo a essas entidades? Só ilusão. O fundo de poço, por causa do espírito que estava na senhora, o que fundo de poço a senhora chegou? Depressão. Eu tentei suicídio 5 vezes, tentei matar meu filho, porque eu não aguentava muita coisa, assim, muita agitação. E quando ele me tirava do sério, a minha vontade era de matar ele. Tudo que a senhora... Então, 5 vezes a senhora tentou suicídio. 5 vezes. Era depressão profunda. Depressão profunda. Fruto do espírito que a senhora tinha. Fruto do espírito que eu tinha. Você, a sua vida era visto do quê? Por causa que você chegou naquela situação de rua. Era que situação que você viveu? Quais os vícios? Pega, maconha, loló, artânio, rupinol, pico na veia, LSD, docinho, cola de sapato. Então você vivia o verdadeiro inferno, porque perdeu tudo para chegar ao ponto de virar um morador de rua, servindo ao altar do vício. Você já serviu ao altar do vício, e o espírito do vício te deu o quê? O espírito de vício não me deu nada, pastor, me deu só maldade. Eu fiquei mal, ao longo do tempo eu passei a ter a vida, a fazer coisas que não agradavam a Deus, né? Mas assim ao diabo na minha época, né? Na época que eu vivia no mundo do vício, perdido lá no mundo, né? E aí foi quando eu encontrei, cheguei ao fundo do poço lá no Procap, me acordei, minha pressão era 25/13, era um infarto fulminante. Tu chegou ao ponto do espírito que estava em você te levar a ter um infarto fulminante. Foi, sim, senhor. Quando que mudou que a senhora conheceu o altar e a oportunidade de trocar o espírito? Como é que foi? Minha avó ela já vinha para cá, né? Eu vinha acompanhando ela, tudinho. Aí foi quando eu tomei uma decisão. E foi quando eu conheci a Fogueira Santa. Foi quando eu quebrei o altar de Baal e me lancei. Então a senhora pegou aquelas roupas que a senhora servia aos encostos, a senhora pegou as imagens que a senhora tinha, derrubou o altar de Baal. Derrubei o altar de Baal. O pior de tudo não foi nada, né? Foi o que eu dei para ele, né? Porque quem serve os encostos tinha de dar sacrifício, né? Eu tomava banho de diabô, tomava sangue, enfim, fazia tudo isso. O que a senhora já fez de sacrifício no altar de Baal? Eu dei um boi. E a senhora chegou a dar um boi? Sim, senhor. Cada boi, certo? Tem as patas e cada pata tinha um bicho. Era no valor de quanto, mais ou menos, esse boi? Pastor, na época foi no valor de uns 3 mil. Uns 3 mil reais a senhora colocou no altar de Baal na época para as entidades. Sim, senhor. E mesmo assim viveu esse inferno todo. Quando a senhora, então, através dessa senhora, conheceu o altar, a senhora quebrou o altar de Baal e fez o sacrifício no altar certo. Sim, senhor. O que a senhora fez que Deus pediu para a senhora quando a senhora teve a oportunidade de ir para o altar? Meu salário. Deus pediu o salário da senhora? Sim, senhor. Quando ele me pediu o salário, eu ainda fiquei em dúvida ainda, mas ele me confirmou e foi onde eu me lancei. Mesmo com medo, né? Porque vem aquele medo, a senhora confrontou o medo porque queria trocar o espírito e foi para o altar. Fui, sim. E ele coloca dúvida, né? O diabo, ele coloca dúvida. Não faz isso não, que vai dar errado, né? Faz outra coisa. Eu disse, não, eu vou para o altar. E foi aí quando eu me lancei e me libertei de tudo. Se libertou de vez? De tudo, depressão, de angústia, de tudo. Houve uma troca literalmente de espírito. Uma troca literalmente de espírito. Olha só o semblante dela, como era quando ela estava lá naquele terreiro, servindo as entidades. Olha a diferença do rosto dela para aquele rosto ali, ó, quando ela estava servindo no altar de Baal. Agora eu estou aqui também com o esposo, então você na rua, chegou na Igreja Universal como? Eu cheguei destruído, né, pastor? Cheguei depois de um infarto fulminante, né, que foi o que eu recebi lá, foi isso. Foi como se eu tivesse dado um cochilo de 5 minutos depois do almoço, me acordado com 3 dias depois. E tomou a decisão de vir, veio a proposta do altar de Deus, derrubou o altar de Baal. Sim, senhor, pastor. Aí eu tinha um valor para receber no banco,
Aí, quando eu cheguei lá, o valor era triplicado, o meu valor que era para eu ter recebido. Então, eu fiquei em dúvida também. Eu tirei o dízimo, tudinho, mas eu disse, meu Deus. Mas depois eu disse, não. Liguei para minha esposa, falei para ela, filha, ó, tinha um valor muito alto acima do limite que eu tinha que receber. Porque assim, sacrifício você já fazia para o vício, né? Tudo que vinha ia para o crack. Sim, senhor, era muito. Aí, por exemplo, esse valor na época que veio para você, foi Deus que pediu. Sim, senhor. Era no valor de quanto, mais ou menos? Era cerca de 5 mil reais. Cerca de 5 mil, Deus pediu para você colocar no altar dele. Sim, senhor. Não foi o pastor não, alguém que pediu? Não, senhor. Não, senhor. Ia te ajudar, né? Porque, por exemplo, você estava numa situação deplorável e Deus te pediu, você ficou como? Como é que ficou sua cabeça? Eu fiquei meio que dúvida, né? Só que assim, e naquela época eu ia casar no civil, né? Com ela, né? Junto com outro casal do grupo, e era lá em Caruaru, logo no início da pandemia. Mas eu disse, não, eu vou pro altar mesmo. Aí fui pro altar, no outro dia Deus me honrou. No outro dia já veio a resposta. Foi, comprei as alianças e a gente casamos no civil, tudo. Agora, a troca de espírito no altar. Quem é você hoje, depois do altar, depois do sacrifício? Então, hoje Juarez é alegria, é paz dentro de casa, né? Na minha família, na rua onde eu moro, ou na rua onde eu morava também, onde eu nasci e me criei. Todo mundo vê a diferença. Justamente, no lugar lá onde eu fazia maldade, nas ruas, na Praça do Diário, Praça da Encruzilhada, 17. Esses lugares, as pessoas quando me vê lá, hoje pedem oração a mim. Ali, essas fotos é vocês casando hoje, casamento restaurado. Vocês hoje fazem parte do grupo Vício Tem Cura, está vivendo uma vida nova. Uma vida nova. Novo espírito. Novo espírito e detalhe, né? Eu ganhei um terreno e estamos construindo, vamos construir. Do jeito que vocês querem. Do jeito que nós queremos. Outra coisa importante, porque você chegou, morava na rua, hoje já tem um terreno certo, inclusive você não sabe ler nem escrever. Não, senhor, e hoje eu dou emprego às pessoas também. Hoje você tem profissão e dá emprego para as pessoas. Para quem morava na rua, hoje você é uma pessoa que dá emprego ao próximo. Sim, senhor. Mesmo sem ler, sem saber escrever, senta na mesa com o arquiteto, com pessoas. É verdade, isso aí, sim. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje, o espírito novo, vida nova, quem vem para o altar tem jeito. Tem, sim, senhor. Se arrepende de ter colocado a vida no altar? De jeito nenhum. E faço quantas vezes for preciso. Vai sair do altar? Não, senhor. Vai sair do altar? Nunca. Muito mais vai vir. Deus abençoe vocês.